bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Transmissão de Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de militância e nutrir afetos, apresentado por mim, Raquel da Cruz Lima, pela Luísa Luz. Olá! E pela Suhaila Youssef. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente começar o episódio, a gente está em dívida para agradecer as mensagens que a gente recebeu, de divulgação também, pessoas falando que gostaram dos últimos 2 episódios. Então, muito obrigada. Obrigada também por vocês estarem fazendo circular essas nossas transmissões. A outra dívida grande, antes de começar mesmo o episódio, é com o nosso grande amigo Marcos Nascimento, que foi quem fez, que compôs e gravou as 2 vinhetas que a gente usa aqui no programa. Então, obrigada, Marcos, e desculpa pelo atraso. Marcos. Boa, Marcos. Valeu, ficou muito legal. Para quem está chegando agora, o Transmissão de Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos que convida para reflexão sobre a prática ativista, assim como novas formas de atuação nesse campo. Nesses tempos tão difíceis que a gente acha que mais do que nunca trabalhar com direitos humanos exige tirar um tempo para parar para pensar e também para a gente estar próximo um dos outros e para se apoiar. A gente faz essa nossa troca com uma newsletter mensal e também aqui no podcast, onde a gente conversa com pessoas que fazem a prática em direitos humanos e tem experiências bacanas para compartilhar. Para começar o episódio, como a gente fez em todos os outros, vamos lá para o nosso bate-bola sobre um texto da newsletter. Isso. Aí quem não leu ainda, né, pode ficar com gostinho para retomar newsletters anteriores e ficar animado para as próximas. E não esquece que vocês podem acessar nossas newsletters agora também no site. Legal. Então, gente, esse texto de hoje é um dos textos que foi lançado na nossa última newsletter, né, que a gente recomendou, na terceira. E a gente separou basicamente um texto que ele é de setembro, ele foi publicado na revista New Yorker, revista norte-americana, e ele fala de uma política pública inovadora que foi aprovada em 2015 na cidade de Chicago e que prevê, dentre outras medidas, o ensino da história da violência e tortura policial no currículo das escolas públicas da rede municipal. Então, a gente separou esse texto, entre outras coisas, porque ele traz uma perspectiva muito interessante de uma política pública que foi construída e permitiu que os alunos da rede pública tivessem efetivamente acesso a pesquisas, investigações, dados, fontes primárias e relatos de vítimas de tortura policial, passando a relacionar, fazendo um trabalho mesmo de estudo que permitiu que eles refletissem e relacionassem esse histórico da violência policial e da tortura na cidade de Chicago com incidentes do próprio presente, quer dizer, acontecimentos que ocorreram na própria cidade de Chicago e ficaram notórios, e também fatos da própria realidade pessoal e cotidiana deles. Lembrando que Chicago, e o texto trabalha isso, né, é uma das cidades com maior índice de desigualdade racial nos Estados Unidos, e a maioria dos estudantes da rede pública, não sendo branco, também, em alguns contextos de maior vulnerabilidade, também passa por episódios diretos de violência policial. Legal, Lu, quando você falou isso das fontes primárias, né, eu lembrei uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto, que foi como essa possibilidade dos estudantes, né, terem acesso à documentação, conseguirem ponderar isso com as vivências, junto com a pesquisa mais aprofundada sobre o sistema da violência policial, permitiu que eles realmente contextualizassem fatos e mostrassem que essa discussão sobre violência policial não podia ser chamada de uma doutrinação ideológica de estudantes, né? Uhum. Não sei se chamou a atenção de vocês também, mas a gente olha para os Estados Unidos, né, pré-Trump, pelo menos, pensando em políticas progressistas, mas essa proposta teve muita resistência também, né, achando que ia ser lavagem cerebral de estudantes. Sim. E ver como foi a prática, né, o desenvolvimento de pesquisas, esse engajamento de estudantes e professores que afastou esse tipo de crítica, acho que serve como um aprendizado bacana para a gente aqui no Brasil, para responder esse movimento de escola sem partido, ao controle que tem em sala de aula. Acho que é um ótimo insight que o texto traz para a gente. Perfeito, Raquel. Eu acho que tem um outro ponto muito interessante do texto que dialoga muito com, né, teoria de direitos humanos, com a prática em direitos humanos das cortes internacionais, que é pensar uma ação global de reparação, só que agora ela está muito articulada com ações educativas para todo um setor, né, público, de ensino público. E é incrível quando a gente pensa que a presença na sala de aula dessas fontes primárias, de uma discussão sobre história, sobre memória, faz com que o aluno olhe para o tema da violência policial
mas que, de um lado, as próprias vítimas sentiram efeitos, né, de reparação ao serem ouvidas, ao serem compreendidas, ao dividir suas histórias. E pensando no Brasil, né, nesses grandes casos, né, o Brasil é um país com muitos casos de violência policial, de encarceramento em massa, é interessante pensar como essa medida de reparação, então, ela faz com que a violência policial e a tortura ela não seja esquecida e se olhe, então, para essa questão não só para o olhar dos passados ditatoriais, para a violência ou tortura praticada durante a ditadura, mas nesse contexto, né, histórico local situado. E, por fim, eu acho que o texto traz um exemplo muito importante quando a Luísa fala de que essas escolas, né, os estudantes tinham passado por violências, né, institucionais, violências policiais, que é esse olhar, né, da escola também, do poder público, para estudantes que têm familiares e pessoas presas e que esse olhar tem que ser com uma responsabilidade também por parte dos educadores de apoio e suporte emocional. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que o texto traz e abre para discussão também. Legal, eu achei até emocionante, né? Uma das vítimas que falou nas escolas, como teve impacto para ela, né? Que acho que isso mostra que direito à memória, a verdade, é uma coisa que se faz também fora da justiça clássica, fora dos tribunais, né? Muito, muito bacana. Esse texto realmente vale a pena ser lido, ele é realmente muito emocionante. Procurem aí, pessoal. E aí, vamos para a entrevista, então? Vamos. Nosso entrevistado de hoje é o Thiago Amparo. O Thiago ele é professor de Diversidade e Discriminação da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito aqui em São Paulo, e editor executivo da revista Sur. E o Thiago tem uma experiência super bacana e rica de trabalhar com direitos humanos em diferentes perspectivas. Então, dentro de ONG, na academia, na gestão pública, na interface com o setor privado também. E acho que vai trazer boas ideias, boas reflexões para a gente aqui, para os ouvintes da Transmissão Direitos Humanos. Oi, pessoal. Bem-vindo. Obrigada, Thiago. Obrigada por estar aqui, Thiago. Eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco dessa trajetória mesmo sua no campo dos direitos humanos, o que te trouxe para trabalhar nessa área, como que tem sido sua caminhada. Então, eu comecei a trabalhar com direitos humanos no segundo ano da faculdade, no final do primeiro ano da faculdade. Eu tinha um professor que é o Oscar Vilhena, que hoje é diretor da GV, da Escola de Direito, e ele ensinou pra gente sobre teoria do Estado e um pouco sobre direitos humanos, depois direito constitucional. E eu fiquei muito empolgado com a trajetória dele, porque ele, na época, era diretor da ONG chamada Conecta Direitos Humanos, onde eu atuo como editor da revista Sur. E aí, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tinha super interesse na área de direitos humanos, achei, isso é legal. Quando entrei na faculdade de Direito, eu achei que ia ser juiz ou alguma coisa assim. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava dentro da Conexus, fazendo estágio. Já comecei com um tema difícil, que era a violência policial. Mas foi uma experiência bem interessante. E dali eu segui, tanto trabalhando bastante em direitos humanos em sociedade civil, na ONGs, e depois no mestrado e agora no doutorado, terminando os estudos na temática também de direitos humanos. E aí daí eu comecei a ver em diferentes espaços, tanto na sociedade civil, nas ONGs, quanto nas universidades, que há também muita coisa em comum, né? Então, na universidade eu consegui fazer várias pesquisas e tenho feito algumas pesquisas que têm um impacto público, que poderia ser chamado um pouco mais de ativista, e no ambiente mais que poderia ser considerado ativista, das ONGs, eu tenho atuado também fazendo publicações, como na revista Sur. Então, eu descobri que esses dois mundos caminham muito juntos, assim. Legal. Esse tema toca diretamente no próprio lógica do Transmissão de Direitos Humanos, né? Que é pensar como essas coisas podem caminhar juntas. Então, militância, academia, no nosso caso especificamente, né, na compartilhamento de pesquisas, ideias para o campo dos direitos humanos. Como que, na sua experiência de editor executivo da Sur, você enxerga a importância dessa compartilhamento de reflexões um pouco mais teóricas sobre o campo? E se você enxerga algum tipo de diferença na forma de se preparar o material, no tipo de artigo que se escreve quando o público-alvo são os militantes, são os movimentos, são os ativistas? Uhum. Então, eu acho interessante essa pergunta, Raquel, porque a revista Sur, ela começou muito como... Hoje a gente está no 28ª edição.
e é publicada 2 vezes por ano. Então, há 14 anos a revista Sur existe. E no começo foi pensada como uma revista acadêmica, como alternativa para as revistas do Norte Global, né? Para Human Quarterly e outras revistas que são consideradas referências e são muito importantes. Mas elas têm um viés muito, muito acadêmico e mais duro, um pouco mais difícil, e muitas vezes não tão conectado com a prática, com o dia a dia de movimentos e ativistas de direitos humanos. Então, ela começou como uma alternativa, olha, é possível produzir conhecimento sobre direitos humanos a partir do Sul Global. E aí, do Sul Global, a gente pensou, tem alguns desafios, né? Como, primeiro, a língua. A gente precisa produzir algo que seja também em português, para pessoas da África lusófona e também para brasileiros. A gente precisa ter algo que seja traduzido, então, que converse que tenha inglês, que tenha espanhol. E aí, começou dessa forma, desde o começo trilingüe. E, então, primeiro a gente queria provar que era possível fazer uma revista boa, que tivesse essa conexão com o Sul Global e a partir do Sul Global. E aí, aos últimos anos, especialmente a partir da edição número 20, há uns 3, 4 anos, a gente reformulou completamente a linha editorial da revista. Antes os artigos eram mais longos, cheios de notas de rodapé e muito mais densos, e a gente decidiu mudar a cara da revista, tornando os artigos um pouco menores e que fossem mais fáceis de serem lidos, inclusive o site seja mais amigável para as pessoas lerem, etc., mas com a ideia de que a gente só conseguiria conversar com ativistas e com movimentos de direitos humanos efetivamente, e fazer com que, não só conversar com eles, mas fazer com que eles escrevessem para a revista, se tivesse uma linguagem mais leve. Nesse perspectiva foi um pouco difícil, porque no começo a gente tinha medo, será que a gente está diminuindo a qualidade da revista, né? Porque agora a gente está publicando um artigo de 40 páginas com milhões de palavras a pé, a gente está publicando algo um pouco mais leve, menor, mas que tem alguma relevância para o debate público. Mas nesses últimos 8 números, a gente percebeu que, na verdade, é possível fazer, sim, uma revista que converse mais com ativistas, que seja publicada também, escrita por ativistas e pessoas de movimentos sociais, que tenha essa relação academia e ativistas, e numa linguagem um pouco mais leve e menor, sem perder a qualidade. Então, a gente olhou o que seria mais ou menos um meio termo entre uma revista super acadêmica conhecida, como a Human Quarterly, e uma revista como Piauí ou New York, etc. Existe um meio termo ali que a gente está tentando achar, e acho que a revista conseguiu achar nesses últimos tempos. Que legal, eu concordo bastante. Eu acho que essa possibilidade de achar esse meio termo, pensando em algo que eu li recentemente, né, que foi um texto da Catherine Seeking, que é uma autora que eu gosto bastante, sobre o protagonismo da Argentina na produção de normas de direitos humanos, e eu li artigos dela sobre esse tema nessas grandes revistas acadêmicas, e o que ela escreveu sobre esse tema para a Sur. E dá para ver como não perde em nada de densidade a versão da Sur, né? Esse formato já mais leve, né? Mais acessível. Tem toda a densidade, tem toda a argumentação que é importante, mas muito, muito mais fácil realmente de ler, mais rapidamente, bem convidativo também, né? De como está o site. Tiago, quando você falou também da sua trajetória, uma coisa que ficou na nossa cabeça, né, foi então, né, de já chegar em ONG logo de cara, ter tido essa vivência do mestrado, como foi para você transpor essa bagagem para a parte de políticas públicas mais diretamente, né? Isso quando você foi secretária adjunta aqui em São Paulo de Direitos Humanos. Quais foram os desafios? O que você acha que foi muito positivo da sua trajetória que você levou para essa experiência de gestão pública? Eu acho interessante você falar esse momento como política pública, porque primeiro eu tinha uma dúvida bem básica, assim, eu tinha estudado sobre política pública, mas uma dúvida básica que eu perguntei para minha chefe, que era a Patrícia Bezerra, que é vereadora aqui, eu perguntei para ela, o que a gente vai fazer no primeiro dia, assim, eu abro, porque eu sei trabalhar em escritório, então eu abro o computador e aí eu faço o quê? Manda um e-mail. Dá um Google, como administrar os direitos humanos na cidade de São Paulo. Então, acho que o primeiro desafio foi exatamente aprender uma nova linguagem, que não é a linguagem, normalmente a linguagem da academia ou do ativismo, mais com revés também acadêmico. Então, a gente vê, por exemplo, com a revista Sur, o que eu fazia a gente sentar no computador, conversar com as pessoas, fazia um call for papers, chamado de artigos, etc. Tinha todo um processo, claro.
trabalhar com política pública é muito diferente. Primeiro porque é muito oral. Quer dizer, tem uma oralidade, assim, eu passava, às vezes, uma semana sem escrever uma linha, ou só respondendo e-mails em uma linha, e fazia milhões de reuniões e conversava com pessoas. É muito, muito sobre a arte de negociação, de entender exatamente que diferentes interesses eles podem converger. Então você tem uma coisa de construir consensos e muita oralidade, de você sempre estar conversando com as pessoas e interagindo. Muitas vezes eu percebi também que, estando numa posição de política pública, é muito importante para as pessoas você estar presente. Então, uma coisa que a gente fez por exemplo, passar 2 dias visitando todos os equipamentos de atendimento para as mulheres da cidade de São Paulo, que é desde o extremo sul, centro, leste, etc. E a gente percebeu que fazer política pública também era isso, é estar presente, escutar as demandas das pessoas e fugir um pouco do papel que poderia ser um papel mais burocrata, de ser uma pessoa de política pública de gabinete que fica sentado o dia inteiro recebendo os processos administrativos. Então foi bem interessante para mim a experiência, que eu agradeço muito a ex-secretária, né, a Patrícia Bezerra, justamente porque ela tem esse viés de, como ela já é política há um tempo, ela tem esse viés de muito prático, de ir nos lugares e encontrar as pessoas e realmente entender as demandas, não a partir dos relatórios burocráticos, mas entender efetivamente conversando com as pessoas. Então, um desafio meu foi isso, assim, ter esse diálogo com as pessoas de fato e perceber também que muitas vezes a decisão é sua ou do seu chefe, seja o prefeito, seja o governador, seja quem for. E aí, muitas vezes, você deixa de ser aquela pessoa que atira a pedra e você torna um teto de vidro. E há decisões muito complexas que você precisa, às vezes, tomar, como, por exemplo, não, esse pagamento vai ser atrasado porque você tem outra prioridade orçamentária ou alguma outra coisa que pode ser do dia a dia da administração. E às vezes você precisa ter um pouco de combinar a frieza que você tem, porque você tem que tomar a decisão, com a sensibilidade que você no final está trabalhando com direitos humanos e que você não pode ter interrupção do serviço ou alguma outra preocupação. Você tem que ter uma preocupação de atendimento das pessoas mais vulneráveis da cidade, então você tem que saber exatamente onde o serviço está chegando, o serviço público está chegando, se ele é transversal ou não, etc. Então você tem que pensar todas essas coisas ao mesmo tempo pensando se você tem dinheiro para fazer aquilo e mais se a burocracia vai caminhar no ritmo que é necessário que seja caminhado, né? Porque muitas vezes você tem uma burocracia que demora 2, 3 meses para aprovar um relatório, para aprovar um pagamento, etc. Então, isso atrasa muito. Então, é um pouco aflitivo, assim, você entrar como ativista ou como acadêmico dentro do poder público, porque é um mundo que tem uma lógica bem diferente desses 2 espaços. Mas eu eu fico muito feliz com esse momento que eu trabalhei na política pública, e eu aprendi muito com como anda a burocracia, ou como às vezes não anda, e como você unir a capacidade de tomar decisões com não esquecer que o que de fato importa são as pessoas e que se elas estão sendo atendidas ou não por aquele serviço ou por aquela política. Não perder essa ideia que em direitos humanos é muito central, que é essa ideia de você ser muito focado no ser humano, né, na pessoa. Que isso é muito importante na academia, no ativismo, e acho que é muito importante também na política pública. Mas lá tem um risco de você perder isso por afundar no processo burocrático que muitas vezes te leva mesmo e parece que você não consegue fazer nada, não aprovar nada, porque tudo demora muito tempo, né? Nossa, não, que bacana ver esse lado, Thiago. Enfim, passando para outra parte também da sua trajetória. Eu posso só fazer um comentário? Claro. Porque eu achei interessante o que o Thiago falou, que dialoga muito com a nossa discussão no primeiro episódio do podcast, para quem não ouviu, que a gente discutiu também isso que você disse, de ir para o território, de escutar as pessoas e ouvir no poder público, de como às vezes as ONGs também deixam de ir para o espaço, de ouvir as pessoas, de trabalhar junto na construção das demandas. Então, acho que é bem interessante porque retoma, às vezes, uma deficiência que as próprias organizações do terceiro setor também têm e que você, de alguma forma, viu como é importante também estar... Essa preocupação também está presente no poder público. Não, eu acho isso bem interessante porque, como você falou, muitas vezes tanto a academia quanto o Sociedade Civil, ONGs, etc., elas conseguem ter esse distanciamento da realidade ou das pessoas com as quais elas estão trabalhando, e que isso pode ser um grande problema, né? E muitas vezes quando você tem uma universidade ou uma política pública que já está afastada, porque a burocracia naturalmente já é afastada das pessoas,
e essas pessoas que são atingidas por essas políticas, elas não estão participando do processo, isso pode fazer com que você tenha uma coisa completa, um distanciamento completo da realidade em loco, né? Sim. Legal. E, Thiago, você agora, né, é professor da aula de diversidade e discriminação nesse momento histórico, né, do Escola Sem Partido, Super da ascensão fácil. da direita. Exato, maravilhoso, né? Como que você tem sentido em sala de aula, né, esse contexto? Você sente mais resistência para tratar desses temas? Você tem buscado estratégias diferentes? Como que isso tem impactado na maneira como você constrói essa atividade de falar de temas afins, né, temas de direitos humanos, dentro de um espaço de sala de aula? Eu acho que o momento que a gente vive não é fácil, né? Que a gente provavelmente vai viver nos próximos anos. Eu acho que temas como temas de direitos humanos, especialmente alguns temas de direitos humanos, como questões de violência policial, direitos civis e políticos, como liberdade de expressão e outras questões, inclusive também direitos econômicos e sociais, e toda a gama de direitos, que pessoas com quem estão trabalhando com isso, seja na academia ou no ativismo, tem muitas limitações porque esses temas se tornaram temas de esquerda, né? Então, e aí tem essa pecha de que são temas de esquerda, então a gente não pode falar ou chamar de esquerdista quem está propondo essas discussões. Uma coisa que a gente tem enfatizado muito na GV, e a gente vê esses processos também na USP, como declarações recentes do reitor da USP, é garantir que a universidade, especialmente, seja um espaço de liberdade de expressão, liberdade de ideias. Então, mesmo na minha sala de aula, quando eu estou dando um curso, e eu estou dando um curso agora sobre discriminação e diversidade, quando há uma posição que poderia ser considerado contrária ao mainstream de diversidade, discriminação, eu convido essa discussão para dentro da sala. Então, eu trago essa discussão. Por exemplo, recentemente a gente discutiu sobre um caso de liberdade de religião, que é um caso nos Estados Unidos, recentemente decidido pela Suprema Corte, sobre um confeiteiro de bolo que decidiu não vender para um casal homossexual. A gente discutiu isso como um real caso de conflito e eu falei para os alunos, olha, eu posso ter pessoalmente e academicamente uma posição a favor do casal homossexual, que eu acho que foi errada a decisão da Suprema Corte, que deu razão ao confeiteiro. Mas, por outro lado, como professor, eu tenho que mostrar para os alunos que os dois lados têm posições fortes, que são fundamentadas em debates reais, um sobre liberdade de religião, outro sobre respeito a pessoas LGBTs, a casais LGBTs. Então, você tem uma discussão real. E acho que o papel da universidade é muito garantir um espaço de discussão, convidar posições contrárias para participar do debate. O único porém, acho que tem dois poréns aí. Um é que quando você tomar cuidado para que, ao convidar diferentes posições, para que elas não discriminem pessoas que, inclusive, estão dentro da sala de aula, porque a gente esquece que no espaço plural, que você tem LGBTs, alunos negros, alunos bolsistas de diferentes históricos econômicos sociais, muitas vezes posições que são contrárias a muitas dessas discussões sobre discriminação e diversidade também podem discriminar pessoas que estão dentro da sala de aula. E acho que isso é uma discussão importante. E a segunda discussão é que a universidade ela tem que se pautar por critérios científicos e de debate sério. Então, quando a gente fala assim, não pode trazer o debate do Facebook e do Twitter para dentro da sala de aula, isso significa o quê? Significa que você pode conversar sobre as questões de política pública e que estão acontecendo aí fora no mundo, e é importante que a universidade não fique encastelada numa torre de marfim e que realmente dialogue com o mundo. Mas, por outro lado, quando você trazer para a universidade, ela tem que ser colocada numa roupagem que faça sentido academicamente e cientificamente. Quer dizer, não pode... É possível... Lembra alguém falou sobre a questão da escola de partido, aí falaram, escola sem partido. É interessante aí, se você quiser mostrar Marx na sala de aula, você só colocar do lado de um texto de John Stuart Mill ou de Adam Smith, etc., de um outro liberal, e que os alunos consigam discutir sobre isso. Então, acho que é importante a gente ter uma pluralidade de ideias na faculdade, e a gente tem conseguido isso na GV. E uma coisa interessante é você sempre se apegar a essa ideia de que você não pode restringir a liberdade dos alunos de pensamento, mas ele tem que vir numa roupagem que faça sentido cientificamente. Legal. E, bom, Thiago, emendando com isso, a gente está fazendo uma ida e vinda sobre várias estratégias e vários campos de atuação, né? Que eu acho que é uma das coisas muito legais de você, da sua trajetória, e da gente poder conversar, então, transitando sobre tudo isso. Pensando sobre, especificamente, as estratégias das organizações de direitos humanos, considerando esse
suposto agravamento, acirramento do contexto político internacional. Você fez mestrado e doutorado na Hungria e passou, né, pôde ver acompanhar mesmo esse processo de ascensão ultraconservadora lá. Você chegou a ver, teve experiência, conseguiu observar mudanças no processo das estratégias das organizações de direitos humanos, considerando essa mudança de contexto lá na Europa? Eu acho que é interessante trazer a questão da Hungria, porque eu passei 5 anos na Hungria, inclusive eu tô indo pra lá semana que vem, pra defender o doutorado, então... Uau! Enquanto a universidade ainda existe. Eu fiz o mestrado e doutorado na Central European University, que é a universidade que tá em mudança para Viena. É uma universidade americana em Budapeste, que foi fundada pelo George Soros, aquele bilionário americano-húngaro, que é o inimigo número 1 da Hungria. Da Hungria não, né? Do primeiro-ministro. E o que a gente percebeu ali? Várias coisas. Uma coisa que a gente percebeu é que, e isso que dá muito, chama a atenção e que coloca a gente alerta para os caminhos que o Brasil pode tomar. Por um lado, a gente teve... então, você teve a eleição do primeiro-ministro com uma eleição claramente democrática e com eleições justas, apesar de ter alguns problemas com relação ao sistema eleitoral húngaro. Então, é uma eleição reconhecida internacionalmente, é uma eleição também que ele teve um apoio popular considerável. Até chegou a ter 2/3 do parlamento. Então, ele pôde mudar a Constituição e efetivamente mudou a Constituição depois de alguns anos no poder. O que aconteceu foi um processo passo a passo de ataque às ONGs na Hungria. Então, primeiro começou com um processo de ataques a universidades também, né? Começou com um processo de limitação de financiamento externo. Começou nas universidades, também teve um processo de reforma tributária para aumentar a taxação para as universidades. Você teve a discussão, especialmente da universidade onde eu estudei, que é a limitação de você emitir diplomas estrangeiros dentro da Hungria. Durante o debate legislativo, o nome da lei ficou chamado Lei CU, que é o nome a sigla da universidade. Então ficou muito claro de que é um jeito jurídico de você estruturar uma lei, mas ela, na verdade, ela é especificamente designada para uma universidade específica. Então ela fala basicamente, olha, universidades que têm que emitem diplomas estrangeiros, elas não podem, e aí tem umas restrições. E uma delas, elas teriam que ter uma base, uma sede no país de origem. O engraçado é que o país de origem nos Estados Unidos, do estado de Nova York, na verdade, eles não exigem, não tem essa exigência. Então, a universidade teve que abrir um campus em parceria com outra universidade nos Estados Unidos e para cumprir esse critério. E aí, depois, teve uma outra lei que restringiu, uma outra medida que restringiu a emissão de diplomas sobre gender studies, sobre estudos de gênero na Hungria. E efetivamente, ele fechou os departamentos não só da minha universidade, mas também de outras, que limitou muito que eles emitissem diplomas húngaros. Então, o que você viu na Hungria é um processo gradual, então não chegou de uma hora para outra, é um processo gradual e um processo apoiado popularmente pelas eleições, de consolidação no poder do primeiro-ministro e muito de eleição das ONGs e das universidades como o inimigo número 1 da identidade nacional húngara. Meu húngaro é bem limitado, mas se fosse ter um slogan do primeiro-ministro, talvez seria algo parecido como o Hungria acima de todos e, sei lá, acima de tudo e Deus acima de todos. Foi um pouco dessa lógica de tem atores estrangeiros aqui, ou húngaros atuando com atores estrangeiros, incluindo ONGs, financiadas pelo George Soros e outros financiamentos estrangeiros que impedem, que prejudicam a nacionalidade e a identidade húngara. Então a gente teve um processo de consolidação e o importante a gente notar disso é que as ONGs e as universidades reagiram fortemente, têm agido fortemente. Há várias imagens que você vê de grandes protestos gigantescos na Hungria, o que não era muito comum. Protestos gigantescos na Hungria contra o primeiro-ministro, mas a Hungria tem uma dinâmica muito específica também, esses protestos são mais localizados na capital, o resto do país é muito mais rural e mais conservador do que a gente vê na capital, então tem uma dinâmica um pouco difícil de política interna, de que as ONGs conseguirem efetivamente terem uma atuação forte.
alguns tipos de ONGs foram mais atingidas, como, por exemplo, as ONGs que trabalhavam com a questão de migração e refugiados foram mais atingidas. Porque teve leis especificamente de proibindo a ajuda a refugiados na Hungria. Isso no contexto de que a Hungria foi, por um bom tempo, e tem sido um pouco ainda, uma das portas de entrada de refugiados na Europa. Vindos na Croácia, da Sérvia e de outros países ali. Então você tem e teve uma crise grande, numa época fecharam a estação de trem principal, tipo a Júlio Prestes, como se fosse aqui em São Paulo, e onde as pessoas estavam chegando, eles fecharam, deixaram as pessoas entrarem na cidade e não tinha nenhuma ajuda humanitária, isso no meio da cidade, numa capital da europeia. Então, aí muitas ONGs foram lá ajudar, distribuir comida e coisas bem básicas. Mas as ONGs que estão trabalhando com mais advocacy, trabalhando mais com estratégias de melhorar o atendimento e o sistema ali, elas estão sendo alvo do primeiro-ministro. E uma coisa que é importante perceber, e até tem uma autora que se chama a húngara, que é professora em Princeton, a Schipeli, que ela escreveu um artigo recentemente chamado Legalismo Autocrático, que eu acho, para mim, a melhor descrição sobre a Hungria e sobre o processo que acontece na Hungria, Polônia e outros países. Inclusive, ela menciona também Venezuela, Equador e outros países. Eu imagino que ela também poderia escrever uma versão atualizada do artigo, talvez até para a revista Sur, pensando agora, alto, sobre o processo no Brasil. Porque o insight dela, que é muito legal, a ideia dela, que é muito legal, ela fala assim, olha, o que a gente vê aqui não são pessoas que vêm quebrar todas as regras e destruir o sistema jurídico como a gente conhece. São pessoas que utilizam o sistema constitucional, o sistema jurídico, para poder desmantelá-lo, então, para destruí-lo. Então, ela fala que é um legalismo, seja a Hungria refez a Constituição, porque ele tinha 2/3 para fazer isso, ele mudou as regras sobre, que é a regra número 1, né, de como ser um autocrata. A regra número 1 é você mudar a Corte Constitucional, né, ou Suprema Corte, no caso brasileiro, e você aumentar o número de juízes ou aposentar alguns para poder colocar mais pessoas que são amigos seus. E depois você tem a mudança legislativa, e ela fala que todas as mudanças que aconteceram foram mudanças muito calcadas na lei, só que uma lei feita por um partido único. E isso é um processo que a gente vê tanto lá na Hungria, como na Turquia e outros países. Então, as ONGs lá, elas perceberam que elas tinham que agir muito mais em pressão regional, então muito mais exigir pressão da União Europeia e fazer uma pressão internacional para poder conseguir avançar suas pautas, porque eles perceberam que o beabá de advocacy interno que a gente tem, que é ir lá para Brasília, andar nos bastidores, conversar, conseguir com alguns congressistas mais simpáticos a pau de direitos humanos, isso não funcionava, porque você tinha uma oposição muito minoritária. E a Hungria, além de ter eu brinco falando que quem faz oposição ao governo de direita é a extrema-direita na Hungria. Então, vocês veem um pouco da situação que é lá, assim, a oposição, efetivamente, de mais progressista é muito pequena. E eles tiveram no poder, a oposição socialista teve no poder há alguns anos antes do primeiro-ministro. E tem vários casos de corrupção. Então, a história um pouco se repete em outros lugares. E aí que surgiu depois essa figura do primeiro-ministro, que antes era, na verdade, uma pessoa mais moderada. Inclusive, até recebeu uma bolsa do George Soros para estudar fora, acho que foi na Inglaterra, não sei. Então é ironias do destino. Ironias da vida. E agora ele tem toda essa questão. Então, as ONGs, elas trabalharam muito mais com mobilização popular. Essa coisa que a gente estava falando de resgate, as origens, talvez, assim, de você ter mais mobilização de estudantes, de rua mesmo, trazendo pessoas que, não necessariamente estudantes, mas também, assim, húngaros que estão lá e que já estão um pouco preocupados bastante preocupados com a situação política do país e estão participando dos protestos. E também essa coisa de tentar alguma medida com a União Europeia, porque perceberam que o advocacy interno não estava rolando. E nem a litígio também, porque as cortes estavam muito dominadas por novas nomeações, elas estavam dominadas dominadas pelos simpatizantes do partido. O perfeito dessa lógica de raciocínio é que ela traz a gente especificamente ao momento que a gente está, e a gente tem uma curva de aprendizado sobre a advocacy no Brasil, nas organizações de direitos humanos, que também é relativamente recente, né? E agora a gente se vê frente a esse desafio já colocado, que já estava posto, e, enfim, com a nova eleição se reconfigura, mas
novamente num cenário complicado e talvez pareça também que as ONGs brasileiras vão ter que repensar e pensar essa sua atuação em advocacy especificamente considerando esse cenário. Você consegue antever, pensar em... Você acha que esse cenário vai ser muito parecido, que a gente também vai ter que procurar outras estratégias? Como que você vê o advocacy nesse novo contexto brasileiro? Não é uma pergunta fácil, né? Não, nem um pouco. Mas eu acho que como prever o futuro, peraí. Não, mas uma coisa que eu acho interessante, olhando a experiência da Hungria, é que há semelhanças diferentes, né? Uma diferença é que a gente não tem um agente regional tão forte. Claro, tem a Comissão Europeia, a Comissão Interamericana, tem a OEA, mas eu acho que também se você continuar um aumento do número de governos de direita ou de extrema direita na América Latina, essa configuração regional também pode mudar, então não vai ter uma pressão externa tão forte como poderia como tem um pouco mais na União Europeia, apesar de ela ter demorado bastante também e tem demorado para agir enfaticamente com a Polônia e com a Hungria e outros países que estão caminhando nessa direção. Então essa via, talvez, ela é uma via importante, né? A Comissão Interamericana estava aqui agora há pouco, algumas semanas, mas talvez isso não, se continuar a lógica de tentar deslegitimar, como o governo já tem dado umas declarações complicadas com relação a Mercosul, OEA, etc., vai ficar um pouco difícil usar essa via como uma estratégia. Eu acho que uma coisa que as ONGs estão pensando, isso que acho que em geral elas estão se repensando, é como dialogar melhor com a sociedade. Elas perceberam que você tem muita gente no Brasil apoiando um discurso, um candidato, agora presidente eleito, que fez muito discurso de ódio e usou o discurso de ódio como plataforma política, não foi só uma coisa ruim que ele falou numa entrevista que foi uma plataforma política. Então isso a gente precisa retomar a conversa com essas pessoas. Será que eu ainda estou do lado um pouco mais otimista, pensando de que boa parte das pessoas que votaram nele e acho que boa parte das pessoas que votaram no Nulo Branco, na verdade, elas não são contra direitos humanos. Elas estão querendo, talvez, discutir, ser contra o sistema ou qualquer outra coisa e acabaram apoiando um candidato que tem muitos problemas com relação a direitos humanos. Para dizer o mínimo. Então, eu acho que as ONGs estão repensando um pouco como que elas vão dialogar melhor com a população, sendo que direitos humanos se tornou uma palavra proibida, uma expressão proibida em vários debates na sociedade, que quando se fala só for direitos humanos, associam com você a favor de bandidos, etc. Então, acho que tem que ter uma melhor... uma qualificação desse discurso perante a sociedade, que isso eu acho muito importante. E eu acho que no Brasil, e diferentemente da Hungria, você ainda tem o litígio e o aspecto judicial ainda como uma esfera que pode ser usada a favor de direitos humanos, com todos os problemas que o judiciário tem. Mas eu acho que ainda é uma via importante e a resposta do STF com relação à censura nas universidades e aquela questão que aconteceu durante as eleições foi uma resposta boa e eu acho que a gente tem que ver como que o STF vai caminhar nas próximas decisões importantes. O que a gente tem é o diálogo, uma reconfiguração do debate público sobre direitos humanos. A gente precisa repensar como dialogar com a sociedade sobre direitos humanos e usar os mecanismos que a gente tem com o judiciário. E além disso, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante, aí é uma semelhança com a Hungria, eu acho que é retomar as bases sociais. Aquela coisa, né, de que a esquerda não está na periferia, né, e que a periferia, muitas periferias se tornaram de direita. Eu acho que isso é uma coisa que a gente começar a pensar, enquanto ativistas de direitos humanos, o que a gente está fazendo, se a gente está muito no círculo elitista e muito distanciado dessa realidade dessas pessoas. Porque é muito fácil também para quem está num ambiente muito seguro e que tem um nível de homicídios da Suécia, como no bairro, né, Jardins, é muito fácil a gente falar que preocupação sobre segurança pública é uma preocupação secundária e o mais importante são outras preocupações. Para uma pessoa que está numa situação muito mais violenta e muito mais de violência cotidiana, talvez essa preocupação seja a primeira da lista. E como que a gente dialoga isso para que pense política pública de segurança pública que seja uma política pró-direitos humanos e dialoga isso de uma forma clara? Fala, olha, você vai ser mais seguro e mais direitos vão ser garantidos. Como que a gente dialoga com isso? Então, as pessoas vão ter que aprender bastante na retomada também dessas bases sociais, eu acho. Perfeito o que você fala. Queria comentar? Não, mas pode falar primeiro, eu falo depois. Não, é que me empolga muito esse tema, inclusive a gente super preocupada nas recomendações sobre pensar
futuro da esquerda, o que é a nossa responsabilidade também de se repensar em termos de atuação, de estratégia, de fracassos, de falhas, de faltas na atuação enquanto militantes, ativistas de direitos humanos, organizações de direitos humanos. Acho que esse é um viés importante, né? E tem muita gente falando sobre isso de forma esparsa. Talvez a gente ainda possa avançar de fato nesse caminho. Acho que tem um aprendizado não só de diálogo, mas de repensar pautas, né? Que pautas a gente tem priorizado e por quê, e qual é o fruto, a construção histórica no Brasil especificamente, ligando com o contexto internacional, que faz essas pautas terem sido priorizadas e quão elitistas e quão brancas e privilegiadas elas são, às vezes, também, né? Isso é muito importante. Inclusive para se pensar financiamento, dinâmica de financiamento, isso é outro tema que interessa, que a gente também... que está necessariamente atrelado quando a gente pensa, pelo menos, a atuação de grupos organizados formalmente, né, em ONGs. O que eu ia comentar, só que quando o Thiago falou da diferença, né, que a gente ainda pode usar o litígio aqui no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente tem do judiciário, isso também me remete a uma outra questão que guarda bastante relação com tentar entender por que Bolsonaro chegou lá, que é quando falam sobre... isso também está relacionado, essa ascensão conservadora, ao ressentimento de não acesso a direitos sociais, à questão da pobreza, ao crescimento. E o César Garavito, né, já citado em outras ocasiões por aqui, ele insiste muito que uma tradição específica da América Latina tem sido uma construção de direitos sociais via litígio dentro dos tribunais constitucionais e não só. Então, isso reforça que existia a possibilidade, eu acho, né, como o Thiago falou, que ainda se tem no Brasil de litígio de direitos via tribunais, também pode dialogar com esse caminho de afirmação de direitos sociais, que parecem tão importantes para reforçar a legitimidade dos direitos humanos. Sim. Legal. E pensando também sobre essas questões agora nesse caminho que a gente já está entrando, a gente viu que você tem participado das discussões sobre representatividade racial em escritórios, né? Então, também no meio jurídico. E trazendo, então, essa discussão um pouco para o terceiro setor. Em que pé a gente está, se você consegue fazer uma avaliação sobre isso para a gente, no debate dentro das organizações de direitos humanos, terceiro setor, sobre representatividade racial. E quais, se você conhece, boas medidas de inclusão, boas medidas que têm sido adotadas, enfim, modelos que a gente poderia seguir e fomentar, né, aqui no Brasil. É interessante essa discussão porque eu acho que a discussão sobre diversidade racial e outras formas de diversidade, né, LGBT, gênero, etc., nas ONGs, ela veio de uma forma tardia em comparação a discussões nas empresas, por exemplo. Você teve uma discussão, ironicamente, você tem uma discussão forte dentro do mundo corporativo e, claro, a gente também não precisa ser muito ingênuo, porque muitas vezes essas discussões são importadas somente das empresas multinacionais, são importadas da sede. Então tem muitas discussões importadas dos Estados Unidos e da Europa sobre aumento da diversidade racial e outras. Uma coisa que a gente tem feito, que você mencionou, a questão no mundo corporativo do direito, a gente tem feito uma iniciativa nesse último ano que é bem interessante, que o nome é Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que vai ser lançado oficialmente no ano que vem, mas eu posso falar, já que eu tô falando. Que legal. E que a gente basicamente começou com um debate na GV em novembro do ano passado, então exatamente um ano, justamente falando, olha, é um pouco vergonhoso o escritório de advocacia, e a gente estava falando ali especificamente dos 9 maiores escritórios de advocacia de São Paulo e do Brasil, que cada um tem em torno de 400, 500 advogados, fora estagiários e equipe administrativa. Então, nesse grupo a gente pensou, olha, a gente tem pouquíssimos advogados negros ou advogadas, considerando inclusive o número de advogados e advogadas no ambiente onde eles estão. Então considera que nos últimos 10 anos, com as ações afirmativas, o número de negros dobrou nas universidades no Brasil, isso em geral, não só em direito, mas em alguns contextos como no Rio de Janeiro, que já tem há mais tempo até ações afirmativas, você tem muitos estudantes saindo da UERJ, que é a melhor universidade de direito, a faculdade de direito no Rio de Janeiro. Então, onde estão essas pessoas, se não nesses escritórios?
Então a gente chegou nessa constatação, e aí muito legal que os escritórios assumiram esse compromisso, e hoje estão fazendo, nesses meses, estão fazendo um censo unificado dos escritórios para saber exatamente qual é a diversidade que eles têm racial, e pensando propostas de inclusão de tanto advogados, advogadas negros, quanto estagiários, né, e apoiando medidas de apoio nesse desenvolvimento processual, profissional dessas pessoas. O debate nas ONGs aí, esse processo nas universidades, na verdade, nas empresas, muitas vezes eles foram impulsionados por ONGs. Então você tem o ONG CERT, você tem o Instituto Ethos, que impulsiona essa discussão no âmbito corporativo. Mas também chegou, até por isso que nesse momento de repensar a estratégia de direitos humanos, e no momento que a gente vive em que você tem grandes movimentos sociais realmente promovendo mudanças no mundo, então você vê Black Lives Matter no Brasil, e você vê Marcha de Mulheres Negras aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil. Você tem diferentes exemplos de movimentos sociais que não necessariamente são financiados por aquela típica estrutura de ONG, né? Que é financiamento externo, com um pouquinho de financiamento nacional, e uma equipe de 20, 30 pessoas, aquela coisa já consolidada, e que usa advocacy, litígio, aquele toolbox que a gente sabe já, aquela caixa de ferramentas. Então a gente percebeu que tem muita mudança feita por esses movimentos diferentes. Tem um coletivo de advogados de direitos humanos que não é uma ONG, são advogados que se uniram para juntar. Então há novas formas organizacionais que estão aí, e acho que as ONGs acordaram também, não só para a falta de diversidade dentro das organizações, mas já perceberam que a falta de diversidade dentro das organizações faz com que elas não tenham uma diversidade de estratégias. Que elas continuam com a mesma estratégia da década de 90 e antes de você ter litígio, advocacy, Então, o beabá de direitos humanos precisa ser reinventado por essas organizações. Então, elas perceberam também que não é só a gente quer ter uma equipe que pareça mais como um comercial da Benetton. A gente quer também uma equipe que consiga pensar formas diferentes de fazer o que a gente tem feito, porque claramente a gente não tem sido bem sucedido em muitas frentes. Então acho que a discussão que a gente tem hoje nas ONGs, e aí na revista Sur, dando um spoiler, né, do próximo número que vai ser agora em dezembro, sobre raça e direitos humanos, lá a gente tem vários artigos, 3, 4 artigos, que falam tanto do lado do financiamento, como o financiamento pode ser inovador para melhorar essa diversidade nas organizações. Então pensando, por exemplo, que talvez faça sentido as fundações não financiarem somente organizações consolidadas com aquele portfólio já consolidado de financiadores, como normalmente eles exigem, como uma credibilidade, né? Você vai mostrar que você é uma organização que tem uma certa credibilidade histórica, que você já sabe lidar com financiamentos. Talvez ter um número menor, mas um número menor de financiamentos sejam mais arriscados, e que você dê para algumas organizações que têm uma estrutura mais colegiada, uma estrutura menos centralizada, menos hierarquizada, mas para mais movimentos sociais, como uma forma de você estimular a atividade desses movimentos. Então o financiamento precisa mudar também. E além disso, muitos financiadores, na revista Sur, a gente tem na próxima, a gente tem um artigo da diretora da Fundação Ford na África do Sul, e também tem um artigo de uma das diretoras de campanhas da Open Society, que ambas falam sobre isso, sobre essas novas formas de financiamento, e da necessidade dos financiadores também exigir que as organizações tenham uma diversidade dentro da sua própria composição, do seu próprio corpo, do seu próprio staff. Isso é muito importante, que os financiadores impulsionem esse tipo de questão. E a gente tem boas práticas nesse sentido, principalmente da Fundação Ford, desde diversidade racial, mas também tem sobre questão de gênero. Eles criaram um ombudswoman, que recebe denúncias anônimas sobre assédio sexual e sobre discriminação ocorrida dentro das organizações de direitos humanos que eles financiam. Então, como uma forma de você também ter um check-up. Mas eu também acho que, claro que é uma coisa delicada da relação entre financiadores e organizações, que normalmente também a organização é uma relação hierárquica. Mas é importante perceber que muitas organizações estão pensando elas mesmas sobre formas de elas aumentarem a diversidade dentro do seu ambiente. A Conect já adota há um tempo
política de ação afirmativa, que tem sempre essa preocupação sobre diversidade. Na GV, eu faço parte do Comitê de Diversidade da GV, e lá a gente colocou nos contratos que você tenha que preocupação de diversidade pode ser um dos fatores de seleção dos pesquisadores e professores. Então, você tem algumas iniciativas que próprias empresas e posicionadas por ONGs, você tem essa coalizão pela equidade racial, feito pelo Instituto Ethos e pelo CERT. Então, você tem algumas iniciativas esparsas, mas eu acho que o importante para o futuro de direitos humanos da advocacy é a gente pensar que não é só simplesmente ter só para ter uma composição diversa. É para a gente fazer com que as organizações elas se reinventem, que as táticas sejam reinventadas também, e a gente só consegue fazer isso quando pessoas diferentes estão pensando sobre o mesmo problema, porque com mesmas pessoas, com o mesmo círculo social, etc., não funciona. Ou pelo menos a gente vai chegar nas mesmas conclusões que a gente tem chegado nas últimas décadas. Então é importante você ter essa aproximação com as organizações, com os movimentos de base e as fundações apoiar esses movimentos sociais, e também fazer com que as organizações mais consolidadas elas saibam lidar com os movimentos sociais, não como uma ameaça à atuação delas, porque eles estão fazendo e a gente já está fazendo isso há um tempo, mas vê-los como parceiros e como iguais. Né? Uma coisa que às vezes eu uso, e talvez nesses últimos 50 minutos eu tenha falado essa expressão algumas vezes, mas eu também não gosto da palavra de base, né? ou de ativistas em loco, etc. Porque parece um pouco que tem uma relação de hierarquia, nós do centro e eles da periferia. E muitas vezes a gente tem que aprender muito mais com eles do que o contrário. E é muito fundamental, e eu vejo isso, sendo eu negro, LGBT, eu vejo muito isso em espaços onde eu estou, seja política pública, seja ONG ou seja academia, que muitas vezes você traz um olhar diferente sobre o tema que as pessoas não sabem, né? E acho que é importante você ter essa diversidade justamente para você também melhorar a atuação dessas organizações. Maravilhosa essa conclusão. E aí a gente, poderia ficar discutindo isso acho que um bom tempo, mas fica o convite de qualquer forma para a SUR, que vai ser lançada agora em dezembro, né? Sim, fenomenal. Acho com certeza. Acho que a SUR é uma das revistas que a gente tem indicado também nas nossas mails mensais e que é muito importante também para trazer as discussões que a SUR vem trazendo. Então vamos passar para o último bloco, bora lá, que eu acho que é um bloco que a gente tem se repetido em alguns podcasts, que está pensando muito em como o trabalho com direitos humanos, muitas vezes ele é desacreditado, seja pelo senso comum, ou seja pelas dinâmicas de trabalho que se envolvem em trabalhar com temática de direitos humanos. E aí que às vezes a gente sofre ataques, não sabe quais os limites, até onde vai, se tem avanço ou não. E a gente queria fazer, na verdade, duas perguntas que se juntam. Uma é de como você faz para se cuidar, trabalhando com tantos temas, né? Trabalhando seja com pesquisa, seja na revista, seja como professor, com uma temática tão difícil que é a discriminação e diversidade. Então, como você faz para se cuidar? E se você acha que faz sentido continuar trabalhando com esse tema de direitos humanos? Então, atrelar, acho que essas duas perguntas, de como você lida com isso. É uma boa pergunta. Eu acho que primeiro, assim, às vezes você sente um pouco de exaustão, de burnout, assim, por estar trabalhando com esses temas, né? No ano que vem, eu vou dar uma disciplina sobre controle, na verdade uma disciplina, um projeto multidisciplinar, que vai ser uma pesquisa sobre controle da atuação policial. Então, vai ser um pouco 6 meses pensando sobre esse tema. Então, é uma coisa bem puxada. Mas, e acho que tem algumas questões que são importantes. Uma delas você estar sempre conversando com pessoas que estão também atuando nessa área e você não fazer coisas isoladas. E muitas vezes na academia você acaba fazendo coisas separadas e de forma isolada. Então, uma coisa que a gente tem feito bastante é fazer muitas coisas em conjunto com outras pessoas. Também em conjunto trazendo a academia junto com com as ONGs e com a sociedade civil e com o poder público. Então, esse projeto a gente vai fazer junto com a Defensoria, a gente está conversando com outros órgãos como a Ouvidoria da Polícia, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, etc. Também com uma lógica, assim, na perspectiva de autocuidado que você mencionou, é um pouco de você não sentir sozinho. Você não está sozinho, você não está pensando nisso, e você não é louco de estar pensando sobre esse tema, que tem outras pessoas também se preocupando com essas questões. Eu acho que também tem então, essa coisa de não estar sozinho, acho que é muito, muito importante. E também pensar como você falou, de se ainda faz sentido, eu acho que
a situação está ruim, que ainda faz mais sentido. E que eu acho que se tivesse tudo bem, aí que não faria sentido mesmo. Então, acho que quanto mais difícil for, é ruim falar isso, né? Porque é um pouco mais masoquista, mas quanto mais difícil for, você faz mais sentido ainda que as pessoas consigam estar atuando juntos nesse processo. Eu lembro que depois das eleições a gente ficou um pouco... Ai, meu Deus, o que será agora, etc. Mas aí depois, agora já tô um pouco mais calmo, assim, pensando como a gente consegue atuar junto e de forma diferente sobre esses temas. Eu acho que de autocuidado é muito importante a gente também espairecer um pouco e fazer outras coisas no final de semana, quando for possível. Com certeza. Não pensar 24 horas sobre essas questões que são questões duras. Vai fazer aula de culinária, vai fazer ginástica, vai fazer qualquer outra coisa. Também é importante a gente nos cuidar para que a gente consiga estar bem para poder lidar com esses temas. E eu acho que no momento que a gente vive hoje, acho que muito que a gente discutiu agora, a gente precisa de novas ideias, de novas formas de fazer coisas que a gente tem feito há um bom tempo. E para enfrentar problemas que muitas vezes são problemas que já existem há décadas, mas a gente precisa de novas formas de enfrentá-los, porque a gente fala assim, não é que racismo é uma coisa nova ou que LGBTfobia é uma coisa nova. A gente tem discutido isso bastante ultimamente, mas não é novo, tá sempre aí. O problema é que como a gente vai conseguir, de forma inovadora, trabalhar com esses temas. Então, pra gente ter ideias novas e conseguir respirar um pouco, a gente precisa espairecer de vez em quando e se autocuidar para poder ter ideias inovadoras e propostas inovadoras. Acho que com certeza, acho que o programa foi ótimo, acho que ficaram várias reflexões, estratégias para a gente pensar como atuar daqui para frente, como pensar formas criativas de atuação e trabalhar com isso na prática também, né? Porque é o que você disse, né? A gente vai ter que viver e sentir para pensar novas práticas de atuação. Então, vamos para a última pergunta? O que vocês acham? Sim. Vamos lá, então. Thiago, como a Raquel já falou no começo do programa, o nosso propósito é fazer circular ideias que provoquem uma reflexão crítica sobre direitos humanos. Por isso, a gente queria pedir, para encerrar o programa, que você faça uma recomendação para quem quiser pensar mais um pouco, né, depois de ouvir o nosso podcast de hoje, sobre a prática de direitos humanos. Faça a sua transmissão, então. Qualquer recomendação? Qualquer recomendação. Pode ser livro, filme, o que você quiser. Posso fazer duas? Pode, quantas você quiser. Tem um livro que eu achei muito interessante chamado O Vendido, do Paul Beatty, que é um americano que ganhou o Man Booker's Prize recentemente, está traduzido para o português, chamado O Vendido. E é bem interessante porque ele fala de racismo, fora que é uma delícia de ler, porque ele fala sobre racismo de uma forma bem irônica e de forma como uma sátira dos tempos atuais. A história é bem absurda, é uma pessoa que tá lá na Suprema Corte dos Estados Unidos sendo julgado por um negro, que está sendo julgado por ter um escravo. E ele utiliza isso de uma forma sátira para dizer assim, se a gente tivesse escravidão hoje no Brasil, no mundo, né, nos Estados Unidos, naquele contexto, como que as pessoas iriam reagir? Se alguém tivesse pedindo para tivesse segregação racial, como que a gente ia reagir? E ele usa isso, uma situação absurda, para poder descrever como, na verdade, o racismo ainda está muito presente, apesar de a gente não ter oficialmente escravidão ou oficialmente... ou oficialmente segregação racial, etc. Então esse livro é interessante porque é uma delícia de ler, é engraçado, você ri várias vezes, mas ele consegue falar de uma forma bem irônica sobre um tema que é bem atual, sobre o racismo cotidiano. Então eu acho que esse livro é bem interessante. E tem um filme que é de um artista chinês que inclusive está com uma exposição na Oca, eu não sei falar o nome direito, mas é Ai Weiwei, assim que se escreve em português, provavelmente não é assim que se fala em mandarim, mas ele tem um filme, ele além de ser artista plástico e tal, e tem essa exposição grande na Oca agora, ele tem aqui em São Paulo, ele tem um filme chamado Human Flow, Fluxo Humano. Eu não sei se essa é a tradução para o português que foi colocada, mas ele é sobre migração e refúgio no mundo. E ele passou um bom tempo visitando os lugares. Então ele foi na Síria, ele foi para, acho que o Iraque também, ele foi para a fronteira dos Estados Unidos com o México, para vários lugares no mundo e efetivamente entrevistou as pessoas e conheceu a realidade das pessoas. E fora que ele é muito bonito e muito poético visualmente. Então esse é bem interessante porque
porque trata de um tema atual e acho que trata de uma forma bem inovadora de criar empatia realmente com os refugiados e imigrantes, não falando sobre eles, mas falando com eles. E eu acho que é um pouco da pegada que a gente precisa ter hoje em direitos humanos. A gente não fazer coisas sobre as pessoas, mas fazer com elas. Então acho que esse filme é uma boa forma de a gente ver isso. Nossa, suas transmissões foram muito alinhadas com toda a conversa eu de hoje. pensei agora, então foi total sem querer. Maravilhoso, já quero ver os dois, já quero ler e ver. Também ansiosa. E a melhor maneira de acabar assim, né? Sobre o fazer com, acho que fica um ótimo recado pra gente encerrar. Tiago, super obrigada pela participação. Acho que foi uma conversa ótima, tanto para quem já tá na prática há muito tempo, acho que também para quem tá pensando em entrar, né? Esse seu insight do que você faz no dia 1, acho que pode ajudar muita gente